O diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Augusto, afirmou nesta quinta-feira que não cabe ao TCU decidir sobre a incorporação de presentes recebidos por presidentes da República, sem uma lei específica. Segundo ele, a competência é da Justiça Criminal. A declaração de Andrei vem após o TCU decidir que não existe norma clara na legislação para determinar quais presentes devem ser incorporados ao patrimônio público. O tribunal decidiu que o presidente Lula não precisa devolver um relógio de luxo recebido em 2005, argumentando falta de clareza na legislação. Andrei ressaltou que essa decisão não interfere na investigação da PF sobre o esquema das joias sauditas que mira o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de agosto de 2024, são 8 horas da manhã. A tentativa de salvar Bolsonaro usando o Tribunal de Contas da União saiu pela culatra. Além de não ajudá-lo, gerou um problema maior ainda para o bolsonarismo. O fato é o seguinte: basta lembrar por que é que o Bolsonaro parou de ganhar presentes caros depois que saiu da presidência. É simples, porque ele ganhava os presentes por ser presidente e não pelo seu magnetismo pessoal, pela sua beleza, pelo seu carisma ou pela sua sabedoria. Ele ganhava esse presente porque ele tinha poder de assinar contratos que favoreceriam o doador dos presentes. E, de fato, existe algo aí nessa história, uma certa refinaria no Nordeste do Brasil que foi muito questionada ao ser vendida para os árabes que deram o presente, os presentes, as joias para Bolsonaro. Mas acontece o seguinte: essa ação do TCU, além de não interferir nos processos contra o Bolsonaro, como o bolsonarismo esperava, um certo deputado Sanderson impetrou essa medida no TCU para que julgasse se Lula poderia ficar com o relógio que ganhou de presente. Essa esperteza foi vista, está sendo vista pelo Supremo Tribunal Federal de uma forma que os autores dessa patranha não esperavam. Vamos entender. Mas antes eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, o Tribunal de Contas da União decidiu que Lula podia ficar com o relógio e com isso abriu brecha para o Bolsonaro rediscutir as joias, porque se o Lula pôde ficar com o relógio, o Bolsonaro também poderia. Foi essa malandragem. E, na verdade, essa maioria do TCU que tomou essa decisão é vista por todos como bolsonarista. Vamos entender aqui. O Bolsonaro, em seguida a decisão do TCU, foi lá e pediu o arquivamento do caso das joias. Logo após, o TCU tomou a decisão, Bolsonaro já entrou com a medida, automaticamente, de uma forma muito evidente. E a decisão sobre o relógio de Lula está sendo entendida como tendo exposto o TCU. Avaliaram inclusive os integrantes da Corte de Contas, que entendem que não deveria ter sido tomada essa decisão. Se não tem lei nenhuma para os presentes, então não deveria poder ficar com nada. Todos os presentes, até um palito de fósforo, teria que ser entregue para o TCU e não deixar com o presidente, porque é óbvio, como eu acabei de expor, que o presidente não ganha esses presentes. O presidente de turno, aquele que está ocupando a cadeira presidencial naquele momento, ele não ganha os presentes para ele mesmo, ele ganha os presentes em função do cargo que ele ocupa. A polêmica sobre joias e relógios presenteados a Bolsonaro tem tudo para dar um bom tempo, para durar um bom tempo. A decisão
por maioria na sessão de quarta-feira do TCU, incomodou membros do tribunal. A minoria do tribunal, que não é bolsonarista, eles entendem que será inócuo e servirá apenas para expor a corte, além de ter irritado Lula. Segundo uma fonte do tribunal, quem dará a palavra final sobre o caso será o Supremo, que está com todo o inquérito sobre o caso das joias. E aí, o Supremo andou se pronunciando sobre isso. A devolução do relógio por Lula, inclusive, o Lula, assim que soube dessa medida, falou: não, vou devolver o meu relógio. E isso foi considerado um banho de água fria para os bolsonaristas. Aliás, os Bolsonaro avaliam que se Lula levar adiante a ideia de devolver o relógio Cartier que ele ganhou no primeiro mandato, vai enfraquecer a estratégia burra de defesa do Bolsonaro, porque além de não funcionar, vai complicar mais a vida dele. Vamos ver isso aqui, olha. Aqui você tem uma matéria que ela mostra por que é que o Bolsonaro não poderia ter ficado com esse relógio. O relógio, ele é concedido, usa-se o termo quando se vai dar um presente numa cerimônia aí, ou uma honraria, ou uma homenagem, refere-se na pessoa de. Então ele está, e isso está sendo, aquela cerimônia, aquele presente, aquela homenagem, aquilo que se está fazendo para aquela pessoa é para uma comunidade que está sendo representada na pessoa de fulano de tal. E basta ver que quando Bolsonaro deixou o cargo, o fluxo de prendas nababescas misteriosamente não era, portanto, magnetismo pessoal do capitão reformado que encantava os sauditas, mas o fato dele ser o chefe de Estado brasileiro. A decisão dessa maioria bolsonarista do TCU que procurou beneficiar o Bolsonaro na pessoa do atual não é mais do que uma manobra diversionista. E o STF não achou graça nenhuma nessa palhaçada. A avaliação no STF sobre o impacto da decisão do relógio de Lula para Bolsonaro é muito diferente do que eles pensavam que ia acontecer. Ministros do STF avaliam que a decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU, sobre o relógio de Lula não terá peso algum no julgamento de Bolsonaro sobre as joias sauditas. A leitura dos magistrados do STF é que as situações são incomparáveis, especialmente porque Bolsonaro e seus auxiliares realizaram operações irregulares de venda e recompra dos presentes que recebeu quando foi chefe de Estado, o que sinaliza que tinham conhecimento da ilegalidade dos seus atos. Na avaliação dos ministros do STF, a defesa do Bolsonaro tenta se aproveitar da confusão que existe na legislação sobre o destino que deve ser dado aos itens recebidos pelos presidentes da República quando estão no cargo. Para os ministros do STF, o inquérito das joias sauditas de Bolsonaro é de competência exclusiva da Justiça Criminal, que decidirá com base nas provas apresentadas pela Polícia Federal. Em julho, Bolsonaro foi indiciado por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Entre os ministros do Supremo, a avaliação de que a estratégia da defesa de Bolsonaro de recorrer à decisão do TCU para tentar o arquivamento do caso também não terá eco na Procuradoria-Geral da República. Essa interpretação converge inclusive com o entendimento de alguns integrantes do próprio TCU. Um dos magistrados descreveu o episódio como fruto do excesso de confiança da ala bolsonarista da Corte de Contas. Para dois magistrados do TCU ouvidos pela coluna, com a decisão, a Corte de Contas abriu mão de fixar os direitos dos ex-presidentes sobre os presentes e reforçou a prerrogativa da Justiça Criminal para o caso de Bolsonaro. Na leitura de ambos, a decisão do relógio de Lula não tem efeito sobre a investigação de Bolsonaro e das joias sauditas. E isso, como disse aqui essa matéria, ela expôs o TCU. O STF está de olho no Tribunal de Contas da União e o tiro não só saiu pela culatra para Bolsonaro, como pode eventualmente aí, no limite, gerar um problema para o TCU, talvez até uma investigação judicial. E essa aqui é boa, hein?
Ordem de Moraes faz em torno de Bolsonaro e Valdemar especular em prisão. Vocês lembram que ontem o Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto explicarem um encontro que eles tiveram numa convenção partidária. Os dois se encontraram e garantem, o Valdemar já não esperou 48 horas e entrou em contato com o Moraes e disse: não, Moraes, pelo amor de Deus, eu não me encontrei com o Bolsonaro, eu tratei de ver ele de longe para matar a saudade. Mas é óbvio que num ambiente daquele ali é impossível saber se eles se encontraram ou não, porque estava lotado de gente. Então aí isso não está colando muito. E a ordem de Alexandre de Moraes para que Bolsonaro e Valdemar expliquem sobre um possível encontro na convenção de Ricardo Nunes no sábado gerou uma onda de especulação nos entornos de ambos, do Bolsonaro e do Valdemar, sobre quais seriam as razões do Alexandre de Moraes para pedir que eles se manifestem. O temor é que Moraes tenha dado ordem para preparar o ambiente para uma ordem de prisão. O Bolsonaro já está caindo a ficha dele do bolsonarismo. Lula troca farpas com o Jorginho Melo, governador bolsonarista de Santa Catarina, pensa pequeno. O Lula foi lá inaugurar uma obra financiada pelo BNDES, ou seja, pelo governo federal, não é? Com a decisão de colocar o Aloysio Mercadante no BNDES. E o Lula disse que ele pensa pequeno. É uma obra enorme, uma obra que custou 4 bilhões de reais, gente. É um anel, é um rodoanel, como de São Paulo, quem conhece, é um sistema de túneis, estrada que circunda a grande Florianópolis. Então o sujeito vem de São Paulo para o Rio Grande do Sul, por exemplo, o caminhão. Quando ele chega ali em Florianópolis, ele tinha que percorrer 1h30 dentro da cidade para atravessar Florianópolis para seguir para o sul. Agora não, ele corta, ele contorna Florianópolis e vai direto para o sul, economiza 1h30 de viagem. O Jorginho Melo diz que o governo federal não botou um centavo nessa obra. Como é que não botou um centavo nessa obra se o BNDES financiou? Vamos em frente. A eleição de São Paulo, candidato apoiado por Bolsonaro tem rejeição de 65%, ou seja, o Ricardo Nunes. E isso inviabiliza, a mídia está dizendo que ele tem mais votos que o Boulos, tal, no segundo turno, né? 45-36. Isso é bobagem, porque metade da população de São Paulo não sabe que o Boulos é o candidato do Lula. E vamos em frente. Avião não fez comunicação de emergência, diz investigador da FAB. Olhando as pessoas que foram vítimas desse acidente, é terrível. Tem o caso de um pai com uma filhinha pequena de 8, 9 anos que morreram nesse episódio. O avião despencou 4 quilômetros em menos de 1 minuto. E é uma tragédia que faz a gente se perguntar pelo sentido da vida. O Eduardo Bolsonaro proíbe candidatos de fazerem crítica construtiva a Bolsonaro. Tem muito candidato dizendo aí, bolsonarista, já dizendo: o Bolsonaro não devia ter feito isso, ele é muito ingênuo, tal, não devia ter feito aquilo, ele é muito ingênuo, tal. É muito ingênuo, ele só quis roubar umas joias, ficar no poder na marra, né? E o Eduardo Bolsonaro está tentando conter isso. Na era digital, astros de televisão seguem sendo protagonistas nas eleições brasileiras. Dizem que a TV aberta está acabando, mas o que justifica uma pessoa com a mente embotada, como o da Atena, por exemplo, está nessa posição aí de tanta importância só porque apresenta um programa ruim na televisão? É conhecido de muita gente, aí o sujeito vira, você coloca uma besta quadrada daquela para governar uma cidade de 12 milhões de habitantes, uma megalópole. Coletivos fazem ato em homenagem a Frei Tito. Ele escondeu
o Carlos Marighella, e a ditadura o torturou por 3 dias. Ele acabou se matando alguns anos depois, por conta das torturas que sofreu na mão da ditadura militar. E coletivos, movimentos sociais estão fazendo um ato em homenagem ao sacrifício do Frei Tito. Governo Lula discute acabar com o sigilo de 100 anos e rever restrição de informações após 10 anos. Isso é um absurdo. Sigilo de 100 anos para qualquer coisa dá a impressão que está escondendo alguma coisa errada. Faz bem o Lula. E por fim, minha amiga, meu amigo, o Marçal, esse imbecil que chocou o país com a sua grosseria no debate da TV Bandeirantes na última quinta-feira, ele não precisava, por lei, estar lá naquele debate. A TV Bandeirantes é que fez questão de convidar esse imbecil para agredir os outros candidatos, porque diz que ele tem relevância. Que relevância tem um picareta desse, cheio de condenações na justiça, inclusive criminais? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.